Peraí, eu tô vendo um cobertor aqui. É. Aí, ó. Ô, amigo. Bom Tá abrindo dia. parênteses aqui. Bom dia, amigo. Tudo bem? Bom dia, Tardelli. Bom dia, bom Amigo, dia. esse negócio eu lembrei do caso do a gente tá agora trabalhando muito no home office, né, Thiago? Isso aí. Aí eu lembrei de um caso muito bom de um cara que trocou a câmera, só que aí às vezes a gente coloca a roupa e desprepara da parte de cima, só que o cara foi lá e filmou o pé dele na hora que ele botou a câmera ao contrário. Acontece, amigo. Bom Bom dia, dia, Thiago. Bom dia, Tardelli. Tardelli. Bom dia, Ivani. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estou num cenário diferente aqui, para dar um fundo diferente aqui. Estou na sala de jantar aqui. Não, Ah, ficou bacana aí. vamos lá. Então vamos lá, Thiago. Vamos começar aqui o tema. Eu pensei, pô, estudo de garagem, né? Que é coisa Aham. mais assim. Eu pensei assim, como é que a gente vai falar sobre estudo de garagem durante esse tempo todo? Eu fiquei pensando nisso. Aí eu pensei o seguinte, Thiago. É justamente porque às vezes a gente menospreza muito a importância da garagem, que às vezes a gente negligencia alguns aspectos importantes que tem nela. Que às Sim, vezes faz eles sentido. precisam ser. Porque tanto que eles precisam ser corrigidos durante a execução depois. Porque, vamos conformar aqui, a gente ajusta aqui, aí no final não fica aquele resultado todo, justamente porque às vezes não foi pensado desde o princípio, na concepção de projetos. Então, assim, fica até o final. E assim, aproveita, pessoal, que está aqui na live. Eu tenho certeza, olha só, deixa aí nos comentários se vocês já passaram algum aperto com relação à garagem. Eu tenho certeza que vocês já passaram algum aperto. Eu lembrei de vários. E assim, eu, inclusive, pessoal, a ideia para fazer essa live, vou ser bem sincero com você, surgiu ontem. Porque eu estava atendendo um cliente, né, Thiago? Ontem a gente foi visitar, a gente foi a gente foi contratado por mais um serviço, era um serviço de projetos, tá? A gente foi projetar a casa inteira da pessoa, é um projeto de reforma, e a gente foi lá para poder prestar o serviço, inclusive, de consultoria também. Ô, Luiz Silva, bom dia, amigo. E aí, durante essa visita que a gente fez, eu achei. Foi uma das demandas da cliente que deu a ideia para poder fazer essa live. Ela falou o seguinte para mim: ela chegou e falou assim, pô, a rampa dessa casa me dá até medo. Então, assim, principalmente na chuva. Eu falei assim, moça, como é que deve ser ruim a pessoa estar na casa dela e ter com medo de alguma parte específica, né? Como que. Porque aí eu fiquei refletindo, será que não é importante olhar mais para essa parte? Porque você já ficou com medo de garagem alguma vez, Thiago? Já sentiu medo de garagem, amigo? Medo não, mas na verdade existem algumas garagens que são mais desafiadoras, né, do que outras, eu diria. Né? Então você precisa de ter um pouco mais de cuidado, né? Não é à toa que muitas garagens dão serviço aí para o martelinho de ouro, né? Então, Pois é, exatamente. na verdade, a gente tem que ficar atento a algumas questões. Sobre rampa, né, Matheus, que você bem trouxe, é, e aí vai voltar lá a importância da escolha do nosso terreno, que a gente tanto fala, do nosso e-book, né? Do nosso e-book lá. Porque, na verdade, em alguns casos, as rampas vão ficar inclinadas mesmo, porque o terreno não permite que seja feito de outro jeito, a não ser que você trabalhe com desníveis e por aí trabalhe com outras soluções. Né? Então, a escolha do terreno é muito importante para a definição dessa rampa também. As rampas aí, elas podem variar aí, né? A inclinação comum aí de rampa que a gente vai ter, elas podem variar de acordo com legislação, tá, Matheus? Entre 15% e 30% de inclinação. 30% é muito inclinado, em alguns terrenos, em alguns condomínios é permitido por causa da conformação da morfologia dos terrenos, né, do local mesmo. São locais que têm muita montanha, tem muito aclive e declive, então são permitidos. Mas o ideal é a gente manter entre 15% e 20% de inclinação máxima de rampa, para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? Ou esse tipo de medo, como você trouxe. E é muito interessante, viu, Thiago? Eu anotei aqui, pessoal. Então, assim, eu garanto para vocês que não vai ficar chato, não. Porque eu anotei um tanto de caso aqui, ó. Eu vou contar uma história para vocês aqui agora. Porque o Thiago falou essa questão aí da escolha do terreno, e é muito interessante. E eu vou falar sobre o seguinte. Porque às vezes a gente escolhe o terreno pensando
em como ele está no momento que a gente compra, mas não pensa nas edificações vizinhas. E eu vou contar o caso exatamente sobre isso aqui agora para vocês, de como que aconteceu. Fiquei pensando, porque ontem a gente foi conversar com o cliente, aí eu fiquei lembrando de vários casos aqui para contar para vocês sobre como que esse estudo de garagem bem feito ele pode afetar a gente. Inclusive nessa questão do lote que o Thiago falou aqui. Eu vou contar o caso para vocês o seguinte, e olha só, a gente tem que pensar nas construções futuras e também como que a gente vai estar no futuro também. Então, por que eu estou falando disso? Eu vou contar de uns condomínios. Esse condomínio está localizado na região sul, ali perto de Brumadinho, que eu vou contar para vocês. E o que acontece? É um casal de idosos que mora da casa hoje, que mora na casa. Eu não sei se eles moram lá ainda não, mas eu acredito que sim, porque ele parecia com a intenção de querer sair, porque lá é gostoso, é um ambiente muito agradável, mesmo morar em condomínio é algo muito agradável. Aí, como é que ele fazia anteriormente? Você tinha uma inclinação muito grande entre o nível da rua e o nível da casa dele. Que nem o Thiago falou, era um declive, né? A casa dele estava abaixo do nível da rua. Ei, Mariana, bom dia, tudo bem? A casa desse morador ficava abaixo do nível da rua. E nós éramos responsáveis. E assim, como é que ele fazia então para chegar na casa dele? Olha só, Thiago, olha o que ele fazia. Ele entrava pelo lote do vizinho para conseguir chegar no nível da casa dele. Era devia ter uns 3 pés direito, sabe? Devia ter um desnível de 7 metros e tinha um murão lá. Ou seja, não tinha acesso, não tinha como acessar a casa dele, o nível da casa dele, através de uma rampa. A rampa era simplesmente impossível de ser feita ali. Então, como é que ele fazia? Ele ia pelo vizinho. Aí, o que aconteceu, Thiago? O que a gente fez depois? O vizinho construiu a casa. O vizinho, não, nós construímos a casa para ele. Nós é que fomos construir a casa para o vizinho. Então, a gente olhou para aquilo e falei assim, o que aconteceu? É isso, a gente comprou, inclusive o lote era dele também, tá, Thiago? O nosso cliente comprou esse lote dele pra fazer e a gente fez a obra do lado. Oi? Para fazer a rampa? Não, comprou, a gente comprou para fazer a casa dele. A gente comprou para fazer a casa. O cliente comprou para fazer a casa dele. Aí o que aconteceu? Perdeu o acesso que ele tinha para poder chegar ao nível da casa dele. Porque era uma concepção completamente diferente da casa. A gente ainda tentou, de alguma forma, poder criar isso, mas simplesmente não tinha como. Porque não era possível fazer isso. Então, olha como é que, até no aspecto da escolha do terreno, é importante a gente olhar essas questões, assim, a questão de acesso, sabe? Porque a gente tem que prever isso na hora da escolha do lote. Então, tem tudo a ver com o que a gente faz, porque o acesso. Eu fiquei pensando assim, garagem. O que é garagem? A garagem é como se fosse um hall de entrada da casa, ou entre aspas, né, Thiago? Um ambiente de transição entre o espaço, né? Vamos falar assim, da gente sair do veículo e entrar na nossa casa. Olha como que isso ficou prejudicado para eles, que são uma pessoa idosa. Aí como é que eles fazem no dia a dia agora? Nossa, Thiago. Aí durante a obra a gente já viu o pessoal. Eles paravam lá em cima até o ato de descer. E a gente vai falar mais disso aqui, sobre a coisa simples, como simplesmente você pegar e descer com as compras do seu carro. Sabe? A coisa mais... Todo mundo... A gente precisa comer. Então a gente precisa levar as compras até o local, uma despensa, a cozinha, enfim, a geladeira. E assim, olha como que para eles, e eles moram num condomínio, é um condomínio muito agradável, tem muita qualidade de vida, e mesmo assim, a qualidade de vida deles foi prejudicada nesse momento, porque não previu essa garagem, essa parte de acesso, como é que vai ser feita. Fizeram um desnível muito grande. E aí o que está acontecendo hoje? Eles têm que parar o carro da rua e tem que descer uma escadinha, eu vou falar que é uma escadinha assim, bem considerável, ele idoso, com as compras todas na mão, até chegar na casa deles. Então, assim, é uma coisa que é realmente ruim, porque, assim, é até difícil encontrar uma solução para isso, sabe, Thiago? A gente ficou conversando, assim, a única solução que, de fato, que a gente viu na época era fazer um elevador de veículo, só para você ter uma noção do nível que era lá. Realmente é importante a gente levar em consideração isso desde o início, né, Matheus? Você usou um termo interessante, que é o hall de entrada da casa, né? Eu diria que até um espaço de transição entre o externo e o interno, né? E é importante bem melhor. que ele seja estrategicamente pensado
Porque é igual você falou, né? Questão de compra, questão de acesso, questão de uso, né? De chegar nessa garagem e dessa garagem aí depois ter acesso coberto até a residência, né? Então é importante demais a gente pensar não como a garagem como um espaço vazio, mas a garagem ela tem uma função especial e muito estratégica no projeto de arquitetura, no projeto que você está fazendo, né? E ela vai determinar, inclusive, alguns posicionamentos, né? Onde vai estar a cozinha, despensa. Tem alguns direcionamentos que eles são importantes de estarem próximos, né? Desse espaço de garagem, né? Alguns direcionamentos que você vai ter em projeto, porque eles vão facilitar a vida de quem vai usar o espaço o tempo todo, né? Eu gosto de falar sempre que os clientes, né, depois que a gente projeta, depois que a gente constrói, os clientes é que vivem naquele espaço, né? Eles que estão ali todos os dias. Então, as demandas deles, eles têm que ser muito bem respeitadas e a demanda de garagem é uma boa demanda, é uma coisa que deve ser considerada e não negligenciada, né? Como deixar ali um resto de espaço para que seja o carro estacione. E se você pensa, né, como esse resto, como algo com pouca importância, você não dá o valor real que tem isso no projeto e acaba tendo essas circunstâncias como você trouxe aí dessa casa, de não pensar nessa inclinação, de uma rampa gerar medo, né? Quando a gente pensa em rampas muito inclinadas, o ideal é que a gente trabalhe essas rampas sem muitas curvas, né? Porque aí você tem uma rampa inclinada, mais um elemento curva, então você gera mais essa sensação de temor e de temeridade por chuva ou qualquer outra questão que seja, né? Então, são dois aspectos importantes aí, o acesso, né, essa inclinação, e também as curvas, né, Matheus? Não dá para fazer uma curva que o carro não seja capaz de fazer, ou então uma curva que seja no limite. E é legal a gente pensar que tudo isso que a gente está falando, por exemplo, da inclinação de até 30%, né? As curvas aí, elas vão ter raio de 5 metros, mínimo aí, né, em muitas legislações, mas o que a gente precisa de entender é que a gente não precisa trabalhar só com o mínimo, a gente tem que trabalhar com conforto para o usuário. Por isso que é importante entender quem vai morar ali, quais são os hábitos, quais são os comportamentos, né, para aí sim você definir todas essas questões, inclusive a posição da garagem, inclinação de rampa, né, como é que vai ser esse acesso. Então isso é tudo importante e real de se pensar quando você está produzindo um projeto, quando você está fazendo o projeto aí, né? Então não dá para negligenciar de jeito nenhum a garagem. Um arquiteto que eu trabalhei muito tempo com ele, Matheus, só para fechar esse tópico aqui, ele falava que para a gente ter sucesso no projeto, a gente tinha que olhar para o todo, né? Então, esse todo é assim, desde a garagem até a suíte master do casal, ela não pode ser negligenciada de jeito nenhum, elas têm a mesma importância, a mesma hierarquia, né? Para você ter uma concepção ideal de projeto. Então não dá para falar isso é mais importante do que isso, porque as pessoas vão circular por todos os espaços da casa, né? Então por isso, Perfeito. uma atenção especial a tudo isso. Perfeito. E é isso. Agora você imagina esse cara. Agora, você falou outro ponto aí que eu até anotei que já vou até começar a falar sobre ele. Pô, você imagina esse casal de idoso tomando chuva, descendo a escada com as compras na mão. Olha que situação ruim. Porque tem a questão da proteção. Então, por exemplo, você tem que pensar nisso, porque é algo. O veículo vai chegar. Imagina a situação rotineira, gente. A gente fazendo compras mesmo. A coisa mais simples do mundo. As compras elas precisam ir para a despensa. Então, você vai chegar com o veículo. Imagina, você pode chegar numa rampa confortável, uma rampa que tem uma inclinação agradável, com poucas curvas. Você chega, você para em um ambiente coberto. Então, você abre a porta, você nem molha para descer com as suas compras, sabe? Então, assim, olha como que faz diferença na nossa qualidade de vida. Porque o carro ele faz parte já da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, assim, existe um ambiente dentro da casa que serve justamente para poder fazer essa transição, que é a garagem. Então, quando a gente tem um espaço bem dimensionado, com boa conformidade, isso vai impactar muito no nosso dia a dia, você não tem dúvida, porque e isso faz parte até da nossa análise, né, Thiago? Esse olhar atento para as nossas rotinas, para o nosso dia a dia, para o que a gente faz, porque isso vai ter impacto. Assim, não adianta nada você ter uma casa super. Se você chega em casa, você está frustrado. Assim, imagina, você está descendo a rampa da sua casa, o carro derrapa e você bate num negócio, por quê? Porque está muito inclinado, porque a curva está muito acentuada, que é o caso do raio que o Thiago falou.
Então, assim, existem diversos aspectos técnicos, sim, mas o principal, o grande objetivo desses aspectos técnicos é trazer qualidade de vida para as pessoas que moram ali dentro. Então, assim, a gente quer trazer essa conformidade, né, Tiago? Através desse respeito desse limite Isso aí. de rampas menos inclinadas e tal. E o próximo, um outro ponto muito importante, né, Matheus, é o dimensionamento dessa vaga de garagem. A gente não pode simplesmente pegar ali a dimensão do carro e falar, o carro vai caber aqui, o meu carro mede 2,13 por, sei lá, por 4,40, então eu vou fazer uma vaga de 2,13 por 4,40, né? Porque, na verdade, não é só o tamanho do carro, né? Você precisa de estacionar, você precisa de abrir as portas para não bater na parede, para não bater no outro carro, se for uma vaga que tem mais de um carro, né? Então, a legislação, ela fala, em algumas circunstâncias, que a vaga de 2,30 por 4,50 ela é aceitável, né? Mas, assim, uma medida mínima que eu aconselho e menciono até em sala de aula com os meus alunos, é 2,5 por 5. E mesmo assim, quando você tem uma possibilidade, né, numa residência, alguma coisa, você pode deixar essa vaga um pouco mais larga mesmo, e vai depender também do veículo, né, que o seu cliente usa, porque 2,5 por 5 ainda você pode ter a inconveniência de abrir a porta e bater no carro do lado, se tiver uma vaga do lado, ou bater isso na parede, né? Então, é importante dimensionar e entender, né, como é que vai fazer. Você faz uma vaga tão apertada que não dá para abrir o porta-mala do carro. Você tem que deixar o carro fora, né, longe, lá, quando você encosta ele na parede para ele ficar todo coberto, não tem como você tirar as compras do porta-mala. Ou se vai descer uma pessoa, você tem que estacionar o carro, pedir a pessoa para descer antes de estacionar o carro. Então tem que ter esses cuidados com dimensionamento. A gente já falou de rampa, falamos de curva. Agora falando de dimensionamento, né? Qual que é o real tamanho da vaga, qual que é o carro que seu cliente usa, né? Para que você consiga dar conforto a ele ao entrar e sair, né, de casa com o veículo. Então, é válido considerar também esse outro ponto importante, que é o ponto do dimensionamento, né? Qual que é a dimensão ideal, né? Não tem essa dimensão ideal, mas o que Vani falou, colocou aqui? Eu não entendi, mas vamos ver se você descobre aqui, ó. Enquanto você vai, cuidado com os saltos das mulheres. É isso, Joaninha? Entendi certo? É isso mesmo, deve ser por causa como é que fala? Da rampa. Imagino que ela esteja falando da rampa, da inclinação do piso, né? Talvez seja isso que ela esteja mencionando. Provavelmente. Clareza aqui, Vani. Então, a gente precisa de entender tudo isso, né? E saber que a dimensão não pode ser aquela mínima ali, que senão você não vai estar trazendo conforto ali pro cliente, né? É na rampa, ela falou da rampa. E olha só, olha que interessante. Se não garra o salto, né? Garrando o salto ali é um tombo na terra. Olha só, Thiago, a gente falou quase que 20 minutos só de entrar. E agora que a gente começou a falar da parte do espaço físico que compreende ali, ó, para proteção do veículo, provavelmente dito. Então, a garagem é muito mais, pessoal, do que simplesmente um espaço para você colocar o veículo. Tem toda uma transição ali antes, que a gente precisa preocupar, que foi o que a gente falou no primeiro momento, e aí até a parte de proteção do espaço físico ali para poder ter o veículo. E assim, eu até anotei umas coisas aqui, eu vou ver se vai dar tempo de falar de tudo, mas tem outra coisa também, né, Thiago? Porque tem o aspecto da pessoa, porque às vezes você quer fazer uma casa, e você é aquela pessoa que quer receber todo mundo da sua casa, então você quer ter um espaço maior para receber, né, Thiago? Então tem essas diferenças também do perfil do cliente, né? Tem cliente que às vezes, eu sou mais reservado, quero pouca, mas tem pessoa que quer deixar muita vaga de garagem mesmo, né, Thiago? Para poder receber muita gente, não é? Eu já cheguei a projetar residências, Matheus, e tinha as vagas, né, do cliente, e tinha também as vagas para visitantes, né? Eram descobertas, tá? Não seguiam essa lógica. Tinha inclusive o que a gente chama de porte-coucher, que é o espaço onde sabe igual o hotel, que o carro vem, passa, estaciona para a pessoa descer, depois ela vai para Nossa, isso é na casa? Em casa. Então, assim, depende muito do perfil do cliente e do que o cliente quer. Então, faz sentido para o cliente, né? Não precisa de fazer sentido para mim, para o Matheus ou para nenhum de vocês que estão aqui. Precisa fazer sentido para ele.
né? E para ele, no caso, era importante. Ele é um cliente que gostava de receber muitas pessoas, muitos amigos, um convívio social muito intenso, né? E então tinha 4 vagas para visitantes, né? E mais 4 vagas dele para os carros dele e tal. E além disso, tinha esse local que você passava, a pessoa descia, tinha acesso à sua casa, né? Para depois ir para o espaço de lazer. Um espaço de lazer incrível que tinha nessa casa. Então, vai depender do cliente, vai depender do que ele está disposto a fazer, do que significa também esse espaço para ele, a importância disso. A gente precisa, como eu falei, não existe uma hierarquia de importância, existe uma questão de fluxo, né? Então, entender Isso. esses fluxos aí de uma residência, né, de como ela funciona no dia a dia, para você dar a melhor solução e ajudar o seu cliente, né, a criar aí a melhor solução para o hábito dele, né, para o dia a dia dele. Então, esse dimensionamento é importante. Aí a gente falou, né, Matheus, de dimensões horizontais. É importante entender que, como não se trata de um espaço de permanência, né, ninguém assiste uma televisão na garagem, né? Não é lugar de ficar, né? Então, a legislação permite algumas alturas minimizadas, né? Então, vou chegar até 2,20, 2,30 de pé direito. Ou seja, do chão até a laje, do chão até o forro, né? A gente vai ter aí 2,30, 2,20 de pé direito, né? O que, de certa maneira, te possibilita pensar em volumetrias na fachada, em volumetrias, em desníveis, né, de fachada, para trazer uma questão mais interessante para o volume final da casa, né? E ao mesmo tempo te poupa, né? Te economiza aí material e um monte de outras questões. Então, é Com importante certeza. entender que a garagem, apesar de não ser um espaço de permanência, né, ele é um ambiente muito importante, um espaço de transição, como o Matheus trouxe lá no início da live, que eu achei muito interessante de falar, né, um espaço de Muito transição entre bom. o externo e o interno, né, a mesma função de um hall de entrada, no entanto, aí considerando a utilização de um carro, né, de um veículo. Então, é um espaço de transição importantíssimo aí da nossa residência. É legal, né? Você vai parar a pensar, a gente entra com o carro, é um ambiente para a gente poder sair daquele veículo, mudar a nossa forma de locomoção, Thiago. A gente estava se locomovendo até então de carro, a gente vai passar a andar, né? Entre aspas, né, de uma forma bonita. É um ambiente até de mudar a forma, né? Vou pensar assim. Por isso que ele tem que ter todo esse espaço, tem que ter um espaço de descer, né? Quando você Uhum. para pensar nisso, olha que interessante. Ele tem que ter um espaço para você poder desembarcar, para você poder sair. É bem interessante pensar dessa forma, né? Isso E aí. assim, eu achei que não ia dar tempo, mas vou falar do bendito, de uma coisa que todo mundo adora. Tô brincando, eu acho que ninguém gosta disso aqui que eu vou falar agora, não. Achei que não ia dar tempo, não. Mas é o famoso pilar na garagem. Thiago, o que você acha? Não vamos falar dos pilares da garagem? A felicidade do martelinho de ouro, né? Na verdade, assim, pilares na garagem, eles devem ser evitados ao máximo, né? Se você consegue vencer vãos de 6, 7 metros sem grandes problemáticas estruturais. Depois você pode até falar um pouquinho disso, Matheus. Então, às vezes, não tem necessidade de você ter um pilar na garagem ali para uma vaga, para um, para um, por exemplo, para garagem que cabe 2 carros, ou até mesmo 3. Você consegue ter soluções arquitetônicas, soluções estruturais, para que esse elemento pilar não esteja ali. Quando a gente pensa em um prédio, fugindo um pouquinho aqui da nossa expertise aqui, mas aí você tem umas definições necessárias, né, em questões estruturais e questões de posicionamento, né, de lançamento ali dos pilares onde eles vão ficar, né? Então é muito importante que, se for, por exemplo, uma garagem de subsolo, uma garagem que está por abaixo, né, da edificação, que a garagem, mais uma vez, não seja negligenciada de jeito nenhum, porque senão espaços entre pilares podem ser insuficientes para colocar. E aí, quando a gente está projetando, é uma coisa muito, muito complexa, é quando você coloca um vão que não cabe nem 2 carros, ou fica muito espaçoso para um carro só, sabe, Matheus? Então você fica com esse Sim. dilema e não tem jeito. Aí você fica com uma vaga mega ultra dimensionada, ou você fica com 2 vagas muito apertadas, né? Que não são confortáveis ali para o uso. Então, até em edificações, né, em prédios, onde a gente tem principalmente ali a garagem no subsolo ou abaixo do corpo da edificação, né?
A garagem definitivamente não pode ser negligenciada e esses pilares devem ser muito bem pensados, né? Quando a gente tem em residências, a gente tem soluções mais singulares, então a gente pode pensar especificamente naquele ponto, naquela garagem, naqueles carros, mas quando a gente está falando de edificação de grande porte, a gente precisa de possibilitar essa modulação e possibilitar esse conforto para todos os usuários ali. Então é uma tarefa um pouquinho mais desafiadora, mas é possível de fazer. E esses pilares aí, Matheus, como eu disse, são a felicidade do martelinho de ouro, né? Brincadeiras à Pois parte é. aqui, pessoal. Porque, na verdade, sempre tem alguém, eu não sei se todos, né? Mas normalmente alguém já deu uma esbarradinha em um pilar ou numa curva de garagem. Então isso é algo comum, né? De certa maneira, de acontecer. Na minha casa, em Itabira, Matheus, lá tinha uma garagem que era, nossa, era uma loucura para estacionar nela. Nem era todo mundo que conseguia estacionar. E aí já cria aquele estigma, né? Que é assim, nossa, essa garagem aqui é difícil demais de estacionar. Essa garagem é difícil E, demais de estacionar. E aí ela realmente fica difícil mesmo de estacionar. Mas era um grande desafio colocar o carro lá, até que foi feita uma reforma e hoje a garagem é uma maravilha de colocar. Ela sobra até muito espaço lá em tudo. Mas é uma consideração que deve ser feita também, né, Matheus? Os pilares são importantes, a locação desses pilares. Pô, alocação, e não vai dar tempo. Mas, ô, gente, olha aqui, ó. É o formato do pilar 731, Thiago. Olha só, eu ia falar sobre o formato. Inclusive, o formato do pilar influencia também. A gente tem. A geometria dele faz muita diferença. Então, às vezes, você olha assim, ó. Pô, será que é bom você botar um pilar quadrado na garagem? Existem escolhas melhores, sabe? Você pensar em pilares. Quando a gente está pensando em garagem, a gente pensa em pilares um pouco mais alongados, os pilares mais retangulares, que justamente, eu falo isso, Thiago, porque eu fiz muito estudo de garagem, aí a gente pensa muito nessa parte. Porque eles facilitam a manobra. Você foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo, sabe? Assim, mas quando a gente vai fazer projeto da garagem, é muito importante pensar em pilares que tem que eles são mais alongados, no sentido horizontal, assim, porque eles facilitam na hora de manobrar o veículo. E além disso, tem essa questão que você falou também, que é você adotar sistemas, principalmente no nível da garagem, que vão possibilitar você trabalhar com menos pilares, ou seja, menos pilares, o mínimo possível, e mais para divisa também isso é importante, e também adotar pilares um pouco mais alongados. Isso aí tudo vai facilitar e vai impactar muito. Você pode ver que pilar que tem muito quadrado, em garagem, tem as quinas todas batidas, assim, geralmente, porque aumenta a chance, porque você está entrando no local de manobra do veículo. O pilar quadrado, ele entra no local de manobra mais facilmente do que um retangular. Porque, na verdade, os pilares retangulares, né, você consegue ocupar menos espaço no sentido longitudinal do carro, né? Então, na verdade, aí Exatamente. você deixa mais espaço ali para ele estacionar, né? Porque o retângulo vai ter as quinas do mesmo jeito, só que vai ser uma dimensão, uma geometria mais longilínea ali no sentido da vaga, que é o ideal de se colocar em prédios, né? No sentido da vaga, para você exatamente evitar um pouquinho essas batidas em quina dele aí, né? E não posicionar ele assim, por exemplo, no final certinho da vaga determinada de vaga de garagem, sabe? Isso Deixar é ela um importante pouquinho mais, também. se possível, né? Deixar um pouquinho mais para dentro, né? Para que você consiga fazer essa curva e facilitar esse movimento aí de quem vai fazer, vai estacionar, né, o veículo, né? Então, os pilares, a geometria, dimensionamento, posição, são fundamentais aí para o sucesso de uma boa garagem, né? E é muito interessante, viu, Thiago? Porque eu vou te falar que a parte da garagem, ele é um estudo muito, tem muita compatibilização de projetos, principalmente do estrutural com o arquitetônico. Então, assim, eles têm que dialogar muito bem ali. Então, porque envolve muito essas duas áreas ali, sabe, pessoal? Então, quando vai fazer o projeto estrutural, isso aí há muito tempo eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava, viu, Thiago, na parte de fazer muito estudo de garagem e tudo, a gente tinha que pensar muito no formato do pilar para poder. E às vezes a gente até revisava muita parte do projeto na garagem para conseguir ter um resultado muito bom para o cliente nessa parte aí. Então a gente tem que pensar muito na parte estrutural. Então a importância de um projeto arquitetônico, um projeto estrutural nessa parte de garagem, ele é fundamental para conseguir ter soluções boas ali para o cliente. Isso aí.
Tô sem relógio aqui hoje, hein, Matheus? Como é que tá aí? Ah, já deu. Ué, já passamos, já estamos atrasados, já acabou, já. Ô, pessoal, foi muito importante estar com vocês aqui, um assunto aí que a gente trouxe a partir de uma prática, de uma experiência, como o Matheus bem introduziu aí pra gente, né? De um levantamento que a gente foi fazer ontem numa residência para fazer uma reforma e observando aí, né, as queixas dessa nossa cliente sobre dificuldades que ela tinha com a garagem da atual residência dela. Nós não vamos reformar a garagem, tá, pessoal? A reforma Não lá tem... é outro fim, até porque seria mais desafiador ainda fazer uma reforma lá nesse ponto, né? Mas o objetivo era outro, mas de qualquer maneira é sempre bom, e aí fica a dica a gente ouvir os nossos clientes, né? A gente entender as dificuldades para que a gente não cometa esses erros, né? Dá para aprender com algumas coisas que já foram feitas e não estão muito bem dimensionadas, muito bem estabelecidas, né? Para que a gente não repita esse erro. Então essa live aí, né, Matheus, vai ficar gravada aí no canal da Mazi, também vou gravar aí no Instagram, no perfil da Mazi, no perfil da Patreon, também vai estar lá já no canal do YouTube da Arquitetura da Gentileza. Matheus, eu queria fazer só, antes de você se despedir aí, queria convidar o pessoal aí, que amanhã tem live, a Semente do Reino, que eu sempre faço aqui, e na quinta-feira também tem a live de 12 minutos de gentileza, que já tem terceira semana, está sendo espetacular, são insights muito rápidos aí, para você pegar e melhorar sua prática projetual aí, e crescer enquanto profissional aí da área de projetos. Beleza, Matheus? Obrigado. Quem está aí, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Thiago. Obrigado, amigo. Aproveita aí, pessoal. Manda essa live aí para aquele seu amigo que tá esbarrando muito em pilar aí, ó. Já faz esse favor, já dá a dica. Acho que a próxima live vai ter que ser sobre manobrar carro, Matheus. Manobrar. Vamos chamar um especialista aqui para poder falar sobre o assunto. Isso aí, abraço, amigo. Até mais. Um abraço, amigo. Com Tchau, Deus. Um pessoal. abraço, pessoal. Com Deus. Com Deus, tchau.